Pastor, eu não quero ter problemas. Se tem uma coisa que eu estou fugindo, é de quê? Problemas. Se eu olho para a minha direita e observo, olha, eu não vou nem fazer para cá porque os meninos se levantaram, né, irmãos? Vou fazer para o lado de cá que não tem ninguém, né? Se eu olho para a minha esquerda e vejo problemas, eu vou exatamente na direção oposta. A palavra que tenho para você hoje é baseada nisso. Se você não quer ter problemas. Há quem não queira ter problemas e em função disso diz, eu não vou casar. Eu não vou casar. Eu vou lhe dizer que certamente outros problemas virão pela escolha de permanecer solteiro. Mas se você decidir casar, eu posso também lhe garantir que alguns problemas também surgirão pelo fato de você ter feito tal escolha. Pastor, eu quero saber, eu não quero ser empregado de ninguém. Eu vou montar um negócio para mim, porque eu não quero ser empregado de ninguém. Posso lhe dizer uma coisa? Você vai enfrentar problemas com essa decisão. Mas se você desejar ser contratado por uma empresa, fazer, quem sabe, até um concurso, eu vou lhe dizer, posso dizer já? Pronto. Você também vai enfrentar problemas e dificuldades. Mas na noite de hoje, de uma forma muito específica, eu queria sugerir a leitura do texto de Daniel, capítulo 6. Eu já tive a oportunidade, aliás, não faz muito tempo, de conversar com os irmãos sobre a vida de oração de Daniel. E naquele momento eu fiz questão de dizer que logo nós estaríamos abrindo o mesmo texto, o mesmo capítulo 6, e estaríamos identificando algumas questões que naquele momento eu não pude tratar com a igreja. E hoje eu dividi a palavra da noite de hoje em duas direções básicas. Se você não quer ter problemas, faça da mediocridade o seu padrão de vida, o seu estilo de vida. De verdade, se você não quer ter problemas, não busque ser excelente na sua vida profissional. Contente-se com o pouco. Não invista na sua formação, na sua carreira. Não busque aquilo que é excelente. E eu falo disso, lembrando, por exemplo, de alguns personagens. Por quê? Se você for tão sonhador quanto José do Egito, eu posso lhe garantir, você vai enfrentar problemas. Especialmente se você resolver compartilhar os seus sonhos. Aquele rapaz, ele não foi responsável pelos sonhos. Mas à medida que ele falava sobre aquilo, inquietou, trouxe uma grande inquietação, até mesmo para os de sua casa. E ele sofreu muito. Por quê? Porque um dia sonhou com a excelência. Se não for bastante, deixe-me recordar a você a vida de Neemias. A situação de Israel, um estado, uma cidade destruída, mas ele toma para si a tarefa de reconstruir os muros, reconstruir a nação. E no momento que ele tomou essa decisão, a vida dele nunca mais foi tranquila. Ele trocou a tranquilidade do ofício, da profissão que ele exercia tão longe de casa, e mergulhou numa vida de problemas. Por quê? Porque ele não se contentou em ver a situação de miséria que vivia o seu povo. Mas o personagem da noite de hoje não é Neemias e tampouco é José do Egito. Mas eu quero lhe dizer que se você for tão excelente quanto Daniel, você tem uma grande probabilidade de acabar na cova dos leões. Por que digo isso? No capítulo 6, que é o capítulo que você abriu a sua Bíblia, Daniel capítulo 6, no primeiro verso, a Escritura vai me dizer que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, notem, 120 príncipes. E Daniel fazia parte deste grupo. Era ele e outros 119. Mas enquanto ele era apenas um entre 120, ele não teve qualquer tipo de problema. Porque todos viviam na mesma situação. Só que no capítulo 6, algo começa a mudar. No versículo 2, ele deixa de ser apenas mais um entre 120. E diz o texto sagrado que Dario resolveu fazer uma outra coisa. Ele escolheu dentre os 120,
3 homens. E esses 3, diz o texto sagrado, seriam como que presidentes. Estariam gerenciando todos estes outros funcionários da corte. E agora que ele começa a ter problemas, porque o texto vai dizer que dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Era uma questão econômica. Ele estava repartindo a administração do seu reino. Mas aqui eu volto a lhe dizer, enquanto Daniel era um entre 120, nenhum problema. Depois ele se torna um entre 3. Os problemas começam a surgir. Mas sabem quando é que a situação fica insustentável? É exatamente no verso seguinte. Veja o que está escrito. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Notem a explicação do texto bíblico. O texto vai dizer, porque nele havia um espírito excelente. O texto continua dizendo que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então veja, houve um tempo em que ele era um entre 120. Depois ele se tornou um entre 3. Mas agora, o destino dele, o futuro dele, já estava no coração do rei, colocá-lo acima de todos os outros. E você consegue perceber qual foi a explicação da Escritura? Que tudo isso aconteceu porque ele carregava dentro dele um espírito marcado pela excelência. Lembra-se do que eu lhe disse? Se você não quiser ter problemas na sua vida profissional, se você não quiser ter problemas na sua vida acadêmica, faça a escolha da mediocridade. Porque aqueles que abraçam a excelência, aqueles que querem exercer, servir, com todo o potencial da sua alma, esses vão encontrar dificuldades. E foi o que aconteceu com Daniel. De verdade, ele se tornou o inimigo de todos os outros. E todos os demais, que antes eram seus parceiros, que tinham provavelmente as mesmas remunerações, que tinham certamente as mesmas regalias, até então Daniel podia ser tolerado. Mas ninguém conseguia entender como era que um estrangeiro, como era que um homem que veio entre os cativos, podia chegar tão longe. E eu volto a lhe dizer, a explicação da Bíblia é simples, porque nele habitava um espírito de excelência. E o curioso é que a partir daqui, como eu disse há pouco, o objetivo daqueles outros homens era impedir que Daniel alcançasse o topo de sua carreira profissional. E fizeram tudo o que puderam para destruir isto. No versículo de número 4, é interessante porque a Bíblia vai dizer que então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Vasculharam a vida dele inteira. Todos os despachos, todas as suas decisões administrativas. Fizeram uma verdadeira sindicância. Levantaram todas as coisas que puderam contra aquele rapaz. E eu falei rapaz, porque quando Daniel chegou naquele reino da Babilônia, ele ainda era um menino. Alguns acham que ele deveria ter entre 16 e 17 anos. Muito tempo já havia se passado. Mas diz o texto que ao longo de toda a sua vida, ali na Babilônia, não encontraram vestígio qualquer de irregularidade. A excelência não está vinculada tão somente aos seus sonhos, aonde você quer chegar, ao tamanho do seu salário, ao seu sucesso profissional. Tem a ver com a sua integridade. Excelência tem a ver com uma vida inteira de dedicação, de trabalho, de serviço, mas uma vida imaculada. Por isso eu volto a lhe dizer, se você não quer ter problemas, case-se com a mediocridade. Porque enquanto você for apenas mais um, você não vai incomodar na sua vida no trabalho. Eu não sei se há alguém aqui, e quando Deus põe no meu coração temas como esse, eu tenho uma nítida convicção de que Ele está falando com gente, sabe? Com gente que está no santuário, com gente que está em casa.
E é provável que você esteja hoje sendo perseguido, perseguida, porque o seu compromisso com excelência, no fazer bem feito, o seu compromisso em trabalhar ali como se estivesse trabalhando e dedicando a sua vida, adorando a Deus, faz com que muita gente se incomode pela sua postura, pela sua integridade, pelo fato de você não se aliar com coisas que não correspondem à sua vocação. A presença de um homem íntegro em um departamento, em uma seção, em uma repartição, onde todos estão contaminados pela corrupção, incomoda, irmãos, incomoda. E foi o que aconteceu com Daniel. Mas se você não quer ter problemas, há pouco eu falei de sua vida profissional, falei de sua carreira, disse que o único caminho era abraçar a mediocridade. Mas se você não quer ter problemas, deixe-me dizer, abra mão também de sua espiritualidade, desse caráter irrepreensível, abra mão de suas práticas espirituais, porque aí você vai se tornar mais um, você não vai incomodar ninguém, você não vai trazer nenhum desconforto. Quando todos disserem que a possibilidade de lucrar mais rápido, ainda que seja por um caminho ilícito, se você faz coro com esta gente, você não vai ser incomodado. E nestas horas, a gente abre mão da integridade, para não se tornar o alvo, para não se tornar motivo de perseguição. Mas não foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel continua com o seu caráter íntegro. Aliás, no versículo de número 4, há o registro de algo para mim impressionante. A Bíblia diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eu já havia lido essa parte, mas veja a continuação. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Notem, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ah, meus irmãos, que saudade desses tempos, não? Em que o homem de Deus podia ser vasculhado, examinado. Não se acha nada contra esse homem. Nós queremos acusá-lo, nós queremos acabar com o plano do rei de torná-lo maioral entre nós, o nosso chefe. Mas a gente não consegue encontrar uma falha de caráter. É aqui que eu quero lhe dizer, lembra-se que eu falei nas práticas espirituais? Você já percebeu que a sua vida de oração incomoda muita gente? Você já percebeu que quando você está mergulhado num problema e outras pessoas compartilham da dificuldade, aquela sugestão sua, em que você olha para todo mundo e diz: vamos orar sobre isso, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu imagino que se naquela reunião houver uma criatura impulsiva, sabe essas que não conseguem aquietar a alma, vai olhar para você e vai dizer: como você me sugere orar? A gente precisa fazer alguma coisa. Você está pensando que joelhos dobrados vão resolver alguma coisa? Vão trazer comida para a nossa casa? Vão pagar as nossas contas? Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você perceber que está enfrentando uma enfermidade e alguém olhar para você e dizer: olha, precisamos orar por isto, eu creio que Deus vai abençoar a minha vida. E alguém olha para você e diz: você está louco, você está louca, você precisa fazer isto, aquilo, e parece desdenhar de sua fé, porque nessas horas não significa escolher entre Deus e o tratamento, entre Deus e a cirurgia. Deus está presente em todas as situações, seja numa sala de cirurgia, seja numa medicação que você vai tomar regularmente. Aliás, eu vou usar uma outra palavra: religiosamente. Você vai tomar a sua medicação, mas você vai confiar em todo o tempo na graça e na misericórdia de Deus. Eu não sei se você já leu, mas muitos estudiosos do comportamento humano hoje dizem que quando você enfrenta uma enfermidade com fé, os resultados no seu organismo, da medicação que você toma, da cirurgia que você fez, são maravilhosos. Porque tem alguém ali naquele quarto de hospital com o coração recheado de esperança.
Tem alguém que vai entrar na sala de cirurgia, mas pode ver, a pressão está estável, ele está tranquilo, porque a confiança que aquela mulher, que aquele homem deposita em Deus, é suficiente para que o seu coração esteja em paz. Se a sua vida de oração, eu volto a dizer, ela é sincera, em algum momento você vai perceber que isso incomoda algumas pessoas à sua volta. No dia que Ana entrou no santuário em Israel, no templo em Israel, e começou a orar, você se recorda? Quem ficou incomodado? O sacerdote ficou incomodado com a oração daquela mulher. Ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Você se lembra quem foi que se incomodou com a oração de Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, e ele disse que estava vendo os céus abertos, e o Senhor assentado no seu trono. Lembra-se do que aconteceu? Aquilo foi insuportável aos ouvidos daqueles que estavam querendo tirar a vida daquele que foi o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Você se recorda de Jesus na cruz? Quando ele diz, Eli, Eloi, lama sabachthani. E aí olham, não entendem o que ele está falando, dizem, olha, ele deve estar chamando alguma coisa. Vamos ver, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer com ele, se alguém vai descer do céu para tirá-lo deste lugar. A sua oração em momentos dramáticos, cruciais, terão um impacto maravilhoso na sua vida, mas também irão suscitar, o seu clamor irá suscitar, quem sabe, ou a indiferença, ou a contradição, ou o questionamento de um homem e de uma mulher que resolveu dobrar os joelhos diante de uma dificuldade. E o curioso é que aqueles homens, aliás, todos eles, aliás, o texto sagrado faz questão de dizer isso. Veja o versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães, príncipes, conselheiros, governadores, não faltou ninguém nesta relação. Aí o texto diz, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Parece que eles sugeriram ao rei, vamos brincar de 30 dias de Deus? Durante 30 dias, você será o Deus deste povo. Todos serão proibidos de orar, de fazer qualquer súplica a qualquer outra divindade. E lembrem-se que aquele era um reino marcado pela multiplicidade de deuses. Ele diz, olha, ninguém vai pedir nada a Deus nenhum, somente a ti. É nesta hora que eu percebo que a vaidade fez com que o rei se apaixonasse por aquela ideia. Já pensou 30 dias como o Deus único desta gente? Eles não vão pedir nada a absolutamente ninguém. Todos virão a mim, apresentarão as suas súplicas, e eu poderei ou não respondê-los. Aquilo encantou. Gente vaidosa, quando ocupa espaços de poder, se transformam em uma grande ameaça. Uma grande ameaça. E foi o que aconteceu. Dario, envolvido por aquilo, gostou da ideia de por 30 dias ser o grande Deus de toda aquela gente. Só que aqueles homens, eles tinham um alvo específico. O alvo deles era Daniel. Aí o texto vai dizer, olha, qualquer homem que fizer qualquer petição a qualquer Deus e não a ti, que ele seja lançado na cova dos leões. Isso parece tão infantil, não é, irmãos? Mas gente que é envolvida no poder acaba raciocinando como se criança fosse, como se menino fosse. Perde a maturidade para avaliar as suas próprias decisões. A nossa grande dificuldade nestas horas é identificar o que fazer e o que não fazer. E eu fico impressionado porque no texto sagrado não há qualquer registro de desespero por parte de Daniel. Não há nenhuma palavra dele olhando para as pessoas, ou mesmo para Deus, dizendo, oh Senhor, porque algo assim acontece comigo. Não seria bastante, já não foi bastante eu ter deixado a minha terra, eu estou durante todo este tempo e eu tenho trabalhado em favor dessa gente, em favor desse reino. Como algo assim acontece? Não há nenhum registro disso. Daniel também, diz o texto sagrado, ele não foi procurar o rei Dario.
Ele não foi procurar o rei para dizer: rei, o que podes fazer por mim? Eu soube que assinastes o edito. E eles fizeram de um jeito, os inimigos de Daniel fizeram de um jeito, que o rei não tinha como renunciar, como revogar aquele decreto. Mas a Bíblia também não me diz que Daniel procurou o rei. E também a Bíblia não me diz que ele não teve nenhuma ação de vingança. Ele não quis destruir os seus inimigos pelo mal que haviam provocado. Nada, absolutamente. Você quer saber o que foi que Daniel fez? A única coisa que ele fez, o que é que a Bíblia diz? Ele não estava em casa, tomou conhecimento do decreto. O que é que ele fez? A Bíblia diz que ele foi para casa, e aí o texto sagrado vai dizer assim no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, ele entrou em casa. E aí vem uma observação. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você percebeu o que é que o texto está dizendo? Que ele não alterou absolutamente nada em sua devoção a Deus. Porque alguém poderia ter sugerido a Daniel: Daniel, você pode manter a sua vida de oração, mas feche as janelas. Não fala alto para que as pessoas não possam escutá-lo. Você não viu o que é que foi dito? Mas o que me chama a atenção é que Daniel não é aquele intercessor quando a crise chega. Não é aquele intercessor, não é aquela pessoa que busca a Deus quando o problema surge, quando a enfermidade acontece ou é diagnosticada. O texto vai dizer: como também antes costumava fazer. O que o texto está dizendo é que ele permaneceu com a sua vida de oração. Eu não posso, não há como o rei me ajudar neste momento, não adianta absolutamente nada eu ficar aqui murmurando e me queixando. Eu não quero ver a morte daqueles que estão me perseguindo. Eu vou falar com quem pode me ajudar e me socorrer nesta hora. Aí diz o texto sagrado que ele vai para o quarto dele de oração, e é lá que ele trava a maior batalha de sua vida. É ali, na presença do Senhor, diante de Deus. O interessante, e eu quero registrar isso, no versículo de número 13, os inimigos dele parece que ficam atentos a toda a movimentação de Daniel. E eu tenho a sensação de que ele orava em voz alta, viu? Porque eles são capazes, inclusive, de repetir a oração, o que Daniel estava fazendo ao rei Dario. Aí a Bíblia diz assim: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. É impressionante que os inimigos sabiam até quantas vezes ele orava por dia, né? Estavam tão incomodados, sabe, o pensamento fixo na vida de oração de Daniel. Agora, há um detalhe nesse texto que eu queria chamar a sua atenção. Como aqueles homens descrevem Daniel? Eles não chamam de Daniel aqueles que era um presidente conosco, que participava do conselho deliberativo. Ele não diz aquele homem que tem crescido na vida política do nosso país. Você observou como é que eles chamam Daniel? Chamam Daniel de quê? Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá. Eles voltam na história daquele rapaz, daquele menino que saiu de casa, levado para o cativeiro, e eles só conseguem enxergar isto. Quando o coração está tomado de ódio, tudo que ele puder fazer para destruir a sua imagem, toda a sua carreira, todo o seu esforço, vai fazer. Aos olhos dos inimigos, Daniel não passava ainda de alguém, de um estrangeiro cativo, que agora estava sendo bem sucedido no reino. Com isso eles estavam minando a figura de Daniel diante do rei. Mas nesse texto tem uma situação para mim impressionante. É porque o rei, ele se incomodou profundamente com o que estava acontecendo. Ele sabia quem era Daniel. O texto sagrado diz que naquela noite ele sequer conseguiu dormir. Mas antes disso, vejam o que o texto vai dizer nos versos 14 a 16.
No versículo 14 diz assim: quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel. Aí ele fez um propósito no coração. Ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. E aí diz o texto sagrado: e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ele fez tudo quanto poderia ter feito. Ele gastou o tempo. E o curioso é que aqueles que eram os inimigos de Daniel fizeram questão de lembrar ao rei. O verso continua dizendo: olha, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E então diz o texto sagrado que o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Mas há um registro. Observem quais foram as últimas palavras do rei para Daniel antes de jogá-lo na cova dos leões: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Meus irmãos, quando até aquele que vai me jogar na cova dos leões sabe que Deus tem poder de livrar-me, isso é tão belo, irmãos. Aquele homem percebeu que ele não podia fazer, ele não podia acabar com o edito, ele não podia revogar o decreto. Há um limite, e às vezes a gente tem muita expectativa, porque eu sou amigo do rei, o rei vai me livrar, porque eu conheço muita gente, essas pessoas vão me livrar. Mas eu quero lhe dizer que mesmo um rei tem limites na sua ação. Meu pai vem me socorrer, meu pai sempre me ajuda. Eu confio que os meus amigos, minha esposa, eu conheço gente casada que enfrenta crises sem medo de uma separação, porque olha para o companheiro, olha para a companheira e diz: ela não tem coragem, ele não tem coragem de tomar uma decisão diferente. E com isso, continuam no seu caminho perverso de ódio. Mas este rei não fez isso. Esse rei, ele olhou para Daniel e antes de jogá-lo, ele fez uma palavra, deu uma palavra de esperança, dizendo: olha, o teu rei. Agora notem, você observou o que é que ele disse sobre a relação de Daniel com Deus? Ele não disse simplesmente o teu Deus a quem tu serves. Ele disse o teu rei a quem tu continuamente serves. Mas não foi exatamente isso que foi a causa dele ser acusado? A mesma coisa que foi usado para acusação foi usada como palavra de esperança. Porque Deus, irmãos, quando Ele põe a mão sobre os seus filhos, sobre a sua vida, você é menina dos olhos de Deus. Quando Deus põe os seus braços e me envolve, a Bíblia me diz que ninguém tem poder de arrebatar a minha vida das mãos dEle. E eu preciso acreditar nisso. Eu às vezes fico impressionado porque em alguns momentos o rei acredita nisso, mas eu, quando estou sendo lançado, não estou acreditando. Eu não estou acreditando que tal seja possível. Só que o texto sagrado diz que quando Deus nos livra, irmãos, e nos dá vitória, o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que Deus, ele não nos dá vitória nos livrando dessas situações. Diz o texto sagrado: mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Gente, é em todas as coisas. Deus não me livra da cova dos leões, Ele me livra na cova dos leões. Consegue entender a diferença disso? Ele pode até permitir que eu seja lançado, mas eu tenho certeza que eu não vou estar sozinho. Eu posso estar cercado de ódio, de gente que quer acabar com a minha vida, com os meus planos, com meus sonhos. Tentaram destruir os sonhos de José, tentaram destruir a obra realizada por Neemias, mas aqueles que se levantaram contra esses homens de Deus não foram bem-sucedidos. Eu aqui quero manifestar misericórdia a você que tem enfrentado situações muito complicadas, dificuldades que às vezes vêm em ondas, mal você consegue se levantar. Sabe aquela gente que quer tomar banho de mar? O mar é bravo,
é bravio, e de repente eles ficam ali na região, na parte mais rasa. Mas de repente vem uma onda e ele cai, e ele quer se levantar, e o que é que acontece? Lá vem uma outra onda, e ele cai de novo, e ele tenta se levantar, e é derrubado de novo. Tem fases na vida da gente que a gente parece essas pessoas, né, que estão lá na beira da praia, bebendo água, rolando de um lado para outro, sendo alvo do escárnio de quem está sentado tomando sol. Eu quero lhe dizer que Deus não tem nenhum prazer em lhe ver desse jeito. Sabe onde é que Ele está nessas horas? Lhe levantando, lhe dando fôlego, para você continuar a lutar. Eu não sei se a história de Daniel se parece com o momento que você está vivendo, mas o texto continua, e no versos 22 e 23, porque você já sabe, não é? Eu não preciso, você sabe que os leões não devoraram Daniel, você sabe disso, não sabe? Eu tenho um amigo que olhou uma vez para mim e disse: pastor, quando um servo de Deus é lançado na cova de leões, não ore pelo servo, ore pelos leões, porque quem está passando perigo é o leão. Quando ele sai daquela experiência, as palavras dele para o rei Dario são impressionantes. Vejam os versos 22 e 23, a Bíblia vai dizer assim: o meu Deus. Você se lembra que quando o rei falou o teu Deus? Aí ele se apropria daquilo e disse: olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Porque o rei, lembra-se que ele ficou extremamente preocupado com o que havia feito, com o fato de ter sido enganado por aqueles que estavam ao seu lado. Ele foi manipulado, ele estava incomodado. Aí ele olha, Daniel aparece depois do episódio da cova dos leões, maior, estão entendendo? Bem maior, porque ele olha para o rei e diz: eu sei que você provavelmente não teve uma noite tão boa quanto a minha. Lá estava eu, dentro da cova dos leões. Eu soube que, ó rei, não conseguiu dormir a noite toda, não foi? Porque pensou que estavas fazendo um grande mal para mim. Eu só tenho a lhe dizer o seguinte: primeiro, você lembra? Deus fechou a boca dos leões. Segundo, ele diz assim: também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Aí a Bíblia diz que o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E sabem que devem ter feito naquele momento um exame de corpo de delito. Porque o texto vai dizer assim: assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E eu fico imaginando aquela gente olhando, tentando: você tem certeza que você está bem? Não aconteceu, porque é impossível que alguém passe a noite sem saída. Uma pedra foi colocada na porta daquela cova. É impossível. Os leões estavam sem ser alimentados, porque era assim que eles faziam. Vocês sabiam disso? Antes de lançar alguém assim, um condenado na cova, deixavam o leão sem comer. Imagina, gente, um leão faminto. E aí você tem certeza que não aconteceu nada? Não aconteceu nada. E aqui deixa eu olhar para a gente que provavelmente está sentado neste lugar ou está nos acompanhando, que passou por um acidente, que quem olhou para o resto daquele automóvel disse: não saiu ninguém vivo deste lugar. Aí quando ele olha: eu estava aí dentro. A pessoa que estava dirigindo o carro já estava de pé do lado de fora, e preocupada em dar notícia aos pais: pai, eu estou bem. Nessas horas, quando acontece de imediato, sabe qual é a reação dessa gente? O que é que eles costumam dizer? Pastor, Deus fez um milagre. O que me incomoda é que gente que já foi preservada, teve a sua vida preservada, que passou por situações terríveis, algumas vezes sofre de amnésia espiritual. E daqui a algum tempo vai estar envolvido em uma nova situação de risco. Uma nova situação de risco. Esperando que os anjos de Deus que fecharam a boca do leão ontem apareçam novamente para dirigir o carro
enquanto eu estou embriagado, para evitar que um mal maior aconteça, enquanto eu tomo decisões absurdas, que contorne a minha vida enquanto eu fui irresponsável, que administre o meu dinheiro enquanto eu fui incompetente para fazê-lo. Quando Deus nos liberta de uma situação de risco, irmãos, sabem, eu preciso aprender com isso. Eu sei que tem gente que tem dado um trabalho aos anjos de Deus enorme, irmãos, enorme. Algumas vezes eu já vi gente dizer: pastor, eu não sei nem como foi que eu cheguei em casa. Eu acho que foi Deus quem dirigiu o carro para mim. Aí depois olha para mim, sabe, com a cara de contentamento, como se fosse a coisa melhor do mundo. Eu olho para aquela criatura, irmãos do céu. Eu posso fazer uma confissão? Nessas horas eu às vezes penso naquela estratégia dos filhos do trovão. Senhor, não está na hora de mandar descer fogo do céu? Mas graças a Deus que Deus é Deus, né, gente? E Deus é tão misericordioso comigo e com você. Quantas vezes Deus já libertou a sua vida de situações que pareciam ser o fim? Hoje eu estive lá no sepultamento do seu Francisco. Francisco de Assis Romeiro era o nome dele. Mas teve uma hora que parecia que Deus estava falando comigo. Eu estava do lado de fora. Chegaram aqueles que trabalham no cemitério para levar o corpo e vieram com um carro. Você já viu o carro que conduz um ataúde, um caixão até o sepultamento? Já viram? Você já percebeu que esse é o último carro que você vai andar? Não tem marca, sabe, gente, aquele carro. Não tem. A gente não dirige aquele carro. E eu fiquei olhando para aquilo e disse: gente do céu, e tanta gente vaidosa, não é? Com a chave do carro que dirige, ou com os carros que possui na garagem. Não sabem ainda qual é o último carro que você vai usar? Isto é, se colocarem você no carro, porque tem dias que levam a gente no braço, não é, irmãos? E lá estamos nós, cheios de vaidade, achando que podemos levar alguma coisa desta vida, como se fama, fortuna, riqueza pudessem nos dar alguma condição diferente nesta hora. Não, irmãos, não. Só a graça de Deus. Por isso que eu quero desafiar você que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Vá para o seu quarto de oração. Não se esconda enquanto você estiver orando. Não precisa deixar todo mundo sair de casa. Não precisa se trancar no banheiro. Não precisa se esconder. Ele pode até dizer a você: eu não quero mais que você me fale de Deus. Mas ele não tem o poder, ela não tem o poder de impedir que seus joelhos se dobrem. Entra no quarto. Estão dormindo? Entra no quarto. Com a autoridade de uma mulher que ora pelos seus filhos. Senhor, abençoa a vida deste menino, desta menina, em nome de Jesus. Vá para o seu quarto, deixa as janelas abertas e faça feito Daniel 3 vezes por dia, irmãos. 3 vezes por dia aquele rapaz orava ao Senhor, e ele não tinha qualquer constrangimento de fazê-lo. A vitória que às vezes nós tanto buscamos está a um passo de uma vida de oração. Ore ao Senhor, enfrente com oração. Pastor, mas eu tenho sido muito perseguido. Você se recorda que Daniel não falou absolutamente nada? Na hora que ele abriu a boca, ele abriu para abençoar o rei. Seja canal de bênçãos. Abra sua boca para abençoar. Você não precisa guardar ódio no seu coração de quem tem maquinado contra você, tentando destruir o seu relacionamento. Porque sabe que um relacionamento saudável incomoda muita gente hoje em dia, irmãos? Eu conheço pessoas que já nem falam mais sobre o amado, sobre a amada, com medo da propaganda de alguém se interessar. É verdade, irmãos. Alguém fala de uma ideia para... Eu já vi tanta gente falando para empreendedores, dizendo assim: se você tiver uma ideia, fique em silêncio. Já ouviu essa história? Não fala para ninguém.
Aliás, eu já vi até gente pregando dizendo isso. Olha, Satanás não sabe o que você está pensando, então não fala. Eu preciso ter certeza que Deus está comigo. E é isso, meus irmãos, que nos dá força para viver. Por isso eu vou lhe dizer com toda a amabilidade do meu coração: se você não quer ter problemas, eu conheço um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há lágrimas. Quer ir para lá? Agora não, não é? Somente lá, meus irmãos, quando a gente chegar definitivamente em nossa casa, naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, é promessa de Deus. Não é promessa de Deus, porque aqui, segundo Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Você sabe o que é ânimo? Ânimo também é fôlego, viu? Ai, pastor, faltou o fôlego, estava correndo ali. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Isso é fôlego. E Deus não disse que vai lhe dar ânimo. Observou no texto: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ânimo é uma decisão diante da vida, para lutar, continuar enfrentando as dificuldades. Porque se você não quiser ter problemas, seja medíocre naquilo que faz. Você não vai contrariar o interesse de ninguém. Você não vai ofuscar o brilho de quem quer que seja. Você não vai encontrar pessoas invejosas daquilo que Deus lhe deu. E tem mais: se foi Deus quem lhe deu, somente Ele é quem vai poder tirar. Então não tenha medo de quem tem lançado tudo. Eu fico impressionado que tem gente que acha que um negocinho, sabe, um negócio azul que chamam de olho, não sei das quantas, é suficiente para proteger a vida. Gente, sinceramente, entenda o que eu vou dizer. Depois, se tiver alguma dúvida, eu posso explicar. Eu acho que precisa muito mais fé para acreditar que um negocinho desse possa trazer proteção do que acreditar que Deus me protege. É absurdo você imaginar que Deus não possa colocar a mão sobre a sua vida e dizer: você está protegida, você está protegido. Eu quero orar por gente assim hoje, sabe? Eu quero orar por aqueles e aquelas que estão a um passo da cova, mas que sabem que Deus está no controle de tudo. Eu quero orar por aqueles que já estão dentro da cova, olha, há muito tempo já. Pastor, eu já fiz amizade com os leões. Já botei nome em todos eles. Já montei nome em todos eles. Eu não sei. Eu também quero orar por aqueles que acabaram de sair de uma situação difícil, complicada, e agora já não sabem mais para que lado caminhar ou o que fazer. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos e converse com Deus silenciosamente. A canção que a gente vai ouvir, a melodia, ela fala de um Deus que é bom. E se tem alguma coisa que me faz ter esperança, irmãos, neste mundo que às vezes é tão mau, é a certeza de que Deus é bom. Ore, converse com Deus nesse instante.